Vivemos uma nova era, de energia. Um contexto dos biocombustíveis, eles se destacam muito hoje na presença do Brasil e do mundo. Entre os destaques desse episódio, vamos falar um pouco sobre a transição energética, o papel do biocombustível, como que ele ocupa esse lugar hoje no nosso cenário de transformação energética, a sustentabilidade e a ambição da empresa a médio, curto e longo prazo. Eu sou o Rony Zan, gerente de contas estratégicas da BASF para o negócio de metilato de sódio. E hoje a gente vai ter a participação especial de dois convidados de alta relevância no mercado que trazem informações inspiradoras para a gente. Camilo Adas e Ana Cúria, da empresa B8. Olá, Zan, olá, Ana. Muito bom estar aqui. Ana e eu, a gente toda hora tem diálogos sensacionais sobre a pauta, então vai ser muito bom gravar com vocês e gravar com a BASF. Muito obrigado, Zé, muito obrigada à BASF a oportunidade e também digo da mesma forma, poder compartilhar com o Camilo, a gente poder estar trazendo tudo que a gente está fazendo na B8 e todo o trabalho que a gente desenvolve é muito bacana. Excelente. Ana, aproveitando esse gancho, fala um pouquinho de quem é a Ana para nós, Sim, sua eu trajetória na empresa. estou agora como gerente de sustentabilidade há 5 anos, né, na empresa e também com a área de certificações e inovação. Então são áreas que tudo tem uma afinidade, né, e eu já tenho 30 anos de mercado na área de sustentabilidade, uma formação também na área acadêmica, que eu também tenho toda essa parte de carreira em relação à parte acadêmica, e a gente está é uma trajetória que não tem fim. Excelente, Ana. Camilo, jogando essa bola para você. Já é um grande conhecido aqui da Basto, em outros podcasts, mas Isso vamos aí. lá para esse nosso novo público aí que vai conhecer um pouco mais de transição energética. Conta para nós, cara. Conhecido da BASF e respeitando muito a BASF, inclusive estando aqui no nono, essa atmosfera sensacional do mundo da inovação fica bastante presente aqui. Bom, eu estou como diretor de transição energética e relações institucionais na B8. Estou há mais ou menos uns 40 anos no mercado, muito no mundo automotivo, no mundo dos transportes, recentemente, né, já há mais de 3 anos na B8, tratando dessa interconexão entre as energias renováveis e a aplicação dela no mercado na prática, que é bastante importante. Entre várias outras coisas aí que a gente faz para se divertir. Excelente, Camilo. Dando um passinho para trás aí, voltando um pouco dessa trajetória e comentando, né, sobre essa recente expansão, uma grande ascendência aí do grupo B8, ela vem passando por um movimento de crescimento muito rápido e expansivo. A gente entende que isso é um movimento que tem que ter bastante cautela para que isso possa acontecer, e trazendo ao mesmo tempo esse fato para dentro dessa nossa conversa, que é um setor que ganha cada vez mais protagonismo e também mais complexo com as novas demandas regulatórias, e tecnológicas do mercado. Diante desse cenário, Camila, eu queria entender com vocês como vocês estão enxergando o futuro, né, e que posição que a B8 ambiciona em alcançar aí nos próximos anos, dentro de uma agenda de transição energética no contexto geral. Muito bom. Eu acho que para responder essa pergunta, a gente tem que começar primeiro, no espírito empreendedor do nosso líder, o Erasmo Batistella. Ele é uma pessoa, hã, extremamente inovadora, extremamente criativa e, ao mesmo tempo, que tem a visão de negócio muito forte. E quando você combina inovação, empreendedorismo, e pesquisa, com o risco econômico e o interesse, a possibilidade, de fazer um negócio crescer, a gente enxerga um pouco a fórmula da B8, que já está com 21 anos no mercado, desde o início do programa do biodiesel. Quando o programa do biodiesel nasceu no Brasil, nasceu a B8 e ela vem se desenvolvendo a ponto de hoje estar com 15% de participação no mercado, é a maior produtora de biodiesel no país, com um sucesso bastante significativo, mas não só em termos mercadológicos ou em termos numéricos, né, com procedimentos de qualidade extremamente rigorosos, com certificação internacional, seja certificação europeia, seja certificação americana, seja a certificação da Califórnia, que é uma das mais rigorosas que tem, mais de 3 anos de auditoria, seja o próprio RenovaBio dentro da realidade brasileira. Então, quando você tem o espírito de inovação
tendo como consequência uma engenharia do produto extremamente forte, um processo de alta qualidade e com esse tipo de certificação, olhar para o futuro do mercado fica uma equação até que simples, estrategicamente simples. E por quê? Nós sabemos que o planeta precisa se descarbonizar, nós sabemos que a gente precisa das energias renováveis e o nosso propósito, o nosso motivo, o nosso, principal caminho é liderar a transição energética através das energias renováveis. Então, dentro desse contexto, nós estamos em ampla expansão, saímos aí há mais ou menos, 4 anos atrás, de 2 plantas, agora para 6, ainda crescendo, planta no Paraguai, planta na Suíça. Então é um mundo muito dinâmico, muito gostoso, muito desafiador, que a gente está bastante feliz. Excelente, Camilo. E é muito interessante, né, ver como vocês avançam, a teoria e a prática. Eu acho que são 2 grandes aliados que têm que conversar constantemente. E trazendo um pouco mais para dentro aqui do nosso território, Camila, território brasileiro, e aonde a gente vê um avanço muito grande da implementação do biodiesel, saindo um pouco desse discurso estratégico e trazendo, para uma realidade mais prática, comenta um pouquinho para nós sobre o projeto da Rota Sustentável durante a COP30. Eu acompanhei um pouco, né, pelas notícias, pela mídia, e vi todo o engajamento e o trabalho que a B8 fez para levar o biocombustível durante um evento de alta relevância, não só no cenário nacional, mas principalmente mundial. Conta para a gente um pouco dessa história. Olha, Zan, eu vejo que há uma necessidade muito grande no mundo da pesquisa, no mundo do advocacy, em descobrir qual seria o futuro da renovação energética. Isso é fundamental, a gente tem que pesquisar e tem que abrir novos caminhos, né? Mas não tem como esperar. O mundo, o planeta está precisando de uma solução agora, uma solução já. Então, sair da pesquisa, sair do mundo teórico e ir para o mundo prático é ter a possibilidade de aplicar a solução no parque industrial existente, na infraestrutura, de veículos ou de equipamentos existente, sem a necessidade de novos investimentos, sem a necessidade de renovação de frota. A BH é agnóstica em relação à rota tecnológica. Inclusive, a gente acredita na necessidade de veículo elétrico para trânsito urbano, para a última milha, mas, de fato, o mundo e o Brasil, se a gente pensar no modal rodoviário, ele se move de caminhão com motor ciclo diesel. E o BH Bivante, que é o produto que a gente tem como, portfólio, como carro-chefe dessa renovação energética para motor ciclo diesel, é um produto pronto para ser aplicado na prática agora. Como demonstrar isso? Como fazer isso prático? Como fazer isso efetivo? A gente sabia que os olhos do mundo iam estar voltados para a COP30, iam estar voltados para o Brasil, iam estar voltados para Belém. E a gente sempre ouviu, né, do Oiapoque ao Chuí, né, ou do Chuí ao Oiapoque. O Brasil é um país continental, então o fato de você sair da localidade onde está a matriz da BH e chegar até Belém, por si só já dava da ordem de 5.000 quilômetros de distância, né. Por que não colocar os caminhões na prática, colocar os ônibus na prática rodando e fazendo de uma maneira tecnicamente bem, robusta, ou seja, rodar o veículo com combustível, do posto, combustível comum, que é o B15, versus o Bivante 100% puro, e os 2 veículos com a mesma condição de carga, com a mesma condição de rodagem, com a mesma condição climática, enfrentando o mesmo trânsito para caminhão e ônibus, e mostrar praticamente o que tem como resultado? Foram 4.200 quilômetros com a equipe da Mercedes-Benz, com os veículos da Mercedes-Benz, numa grande parceria, parando nos postos, conversando com os caminhoneiros e confirmamos a eficiência energética, a eficiência ambiental, a dirigibilidade, tudo aquilo que o caminhoneiro precisa, que o frotista precisa, que o transportador de passageiros em ônibus precisa, e apresentamos isso em Belém. Excelente, Camilo. É uma história inspiradora. Eu acho que o mercado ele vem trabalhando muito para fomentar esse tipo de desenvolvimento de tecnologia. Como você comentou, o mundo precisa de ações rápidas, urgentes. E bom, muito bom ver
esse desenvolvimento de vocês. Aninha, trazendo para você agora um pouco aqui esse nosso bate-bola, né, além pegando esse gancho de todo o projeto que o Camilo explicou para nós, eu queria conectar um ponto fundamental dessa agenda e quando a gente fala, por exemplo, de sustentabilidade e descarbonização, e com um olhar, assim, mais para o produto final, né, no caso que é o combustível que a gente vem falando aqui. Mas sabendo que essa jornada ela começa bem antes, né, ela é uma jornada que antecede aí muitos desafios, muita dedicação e principalmente na seleção de insumos e de toda essa cadeia. Nesse contexto que a gente traz agora um pouco mais fechado, qual é o papel estratégico dos insumos dentro da visão da descarbonização, Aninha? Eu vou trazer um pouco mais, além dos insumos, toda a cadeia de valor. E como o Camelo comentou, para a gente falar e trazer para uma realidade a renovação energética e isso realmente ser viável, a cadeia de valor como um todo é fundamental. E aí eu vou trazer um ponto que eu considero chave, o pleno potencial. E a Biete traz muito isso, Camilo. O pleno potencial das pessoas, que a gente está falando aqui, a renovação energética, olhando, e aí a gente fala de sustentabilidade do ambiental, né, do social e do econômico, e como que a gente vai trazer esse pleno potencial para as pessoas, para os negócios e para o planeta. Para que a gente possa chegar nisso, em que medida que a gente vai chegar? Penso eu, na medida que a gente tenha prontidão. E a Biete trabalha fortemente com a sua cadeia para que nós possamos juntos ter a prontidão. E isso passa por um ganha-ganha. Uhum. E o ganha-ganha vai acontecer à medida que essa cadeia de suprimentos e toda ela, pensando também na distribuição, na logística, todos os elos, inclusive os clientes, tenham engajamento com isso. E a gente sabe que o engajamento vai passar por um propósito comum, que é a renovação energética, mas também no motivo para que todos que estão vindo aqui como cidadão, que vai lá estar consumindo o nosso biocombustível, que vai estar no seu dia a dia poder exercer isso, e também uma satisfação de estar fazendo isso. E um ponto importante, para que a gente consiga ter esse pleno potencial, a gente ter a geração de valor. Entender o que é importante para esse mercado e isso tem uma valoração. Vou trazer um exemplo rápido que é importante e que a gente sempre vem cada vez mais trabalhando isso, que são as políticas públicas do próprio RenovaBio, que é a Política Nacional de Biocombustíveis. Hoje a gente tem um programa que já está há 3 anos no mercado e todo um desenvolvimento para que a gente gere essa conexão, esse engajamento e a prontidão com a nossa cadeia, que é o 2SC. E esse 2SC ele justamente traz o quê? O valor compartilhado. A partir do momento que a gente traz a recompensa e traz esta bonificação em relação aos CBIOS, que é esse crédito, e a gente tem esse desenvolvimento com ele, e traz os requisitos que a gente precisa para o mercado, que é rastreabilidade, poder demonstrar de onde vem e com qual qualidade os requisitos que a gente tem de mercado, a gente consegue atender isso e desenvolver com o nosso parceiro de negócio, esse desenvolvimento dentro do programa. E a partir do momento que a gente tem a rastreabilidade e atender os requisitos, que é a elegibilidade, a gente vai conseguir estar no mercado da Europa, estar no mercado do próprio RenovaBio, que é brasileiro, com uma bonificação, que é os REBIOS. O que a gente fez? A gente está desenvolvendo com ele, trazendo todas as ferramentas de desenvolvimento para que ele consiga atender os requisitos de elegibilidade e que a gente tenha toda a rastreabilidade e conseguir ter essa mensuração, e isso tem um valor no mercado. Então, gera um valor compartilhado e a gente está compartilhando com isso e a gente tem o engajamento e tem a prontidão no mercado. E com isso a gente consegue acessar linhas de crédito diferenciado junto com esse nosso parceiro, e aí cada vez mais a gente fortalece o nosso ganha-ganha. Interessante, então a gente pode dizer que, isso reforça como a descarbonização ela deixa de ser um tema isolado e ela passa a ser um critério estruturante de negócio, né. Então,
É nessa lógica aí que a gente começa a entrar em alguns conceitos centrais, por exemplo, desse nosso podcast, que é ir além do preço, né, quando a gente cria isso. E quando a gente fala nessa transição energética, né, não se trata apenas de reduzir emissões. A gente está falando também de repensar a cadeia de valor de uma forma mais circular. Nesse contexto, como que a B8 enxerga o papel, né, dos fornecedores na origem dos insumos e dos clientes na aplicação, eh, dessa transição energética no fechamento desse ciclo? Então, nós pensamos em todos os elos da cadeia e de forma equilibrada, onde nós possamos juntos ter esse ganha-ganha e gerando o valor. Vou trazer, porque eu entendo que os exemplos falam muito mais, né, a gente consegue Perfeito. exemplificar, então vou trazer um outro exemplo, além do que a gente trouxe em relação ao RenovaBio, que aí nós estamos falando dos parceiros produtores, vou falar em relação, por exemplo, quando a gente fala também dessa geração de valor, do ca da quando a gente fala na produção. Então nós temos um parceiro importante de biomassa florestal. Uhum. Esse parceiro de biomassa florestal, ele vai fornecer o insumo para a geração de energia, de vapor, e a gente desenvolve com ele todos os requisitos para que ele possa também ter um valor diferenciado no mercado. Para isso, a gente também tem políticas específicas de suprimentos e desenvolvimento de fornecedores, onde a gente fomenta e reconhece e traz bonificações e esse valor compartilhado. No caso do fornecedor de biomassa, isso também ocorre. Então, ele consegue atender os requisitos de qualidade, e isso vai fazer com que tenha uma melhor queima, e isso gera menos emissões. Então, nós estamos olhando a cadeia como um todo, essa descarbonização. Mas ele também atende requisitos, por exemplo, nós temos alguns parceiros que têm uma certificação que é FS, que é internacional e que também vai atender esses requisitos, vai gerar mais valor ainda para essa cadeia. E a gente tem todo um desenvolvimento, hoje a gente tem a nossa agenda ESG com metas da Agenda 2030 e uma delas ligadas ao ODS 8. E essa meta do ODS 8 é o desenvolvimento dessa cadeia, desses fornecedores com requisitos ESG que conversam com o mercado, e a gente não simplesmente, esses são os requisitos que nós queremos desenvolver. Esses são os requisitos, a gente traz as ferramentas para que se consiga fazer o diagnóstico, a mensuração, e a gente trabalha no desenvolvimento, com um plano de ação e as ferramentas para que a gente possa fazer esse desenvolvimento. Diante desse avanço, como que você enxerga o desdobramento dessa agenda para o setor, Camilo? Como que você e a própria BH enxergam esse desafio aí para os próximos anos? Nem sempre a gente evidencia isso, mas se a gente olha nesse aspecto, hã, a legislação brasileira hoje é uma das mais robustas do mundo para a descarbonização. O aumento da mistura do ano passado de B14 para B15, na verdade, está dentro do contexto da Lei do Combustível do Futuro. E a Lei do Combustível do Futuro foi aprovada em outubro de 2024. Depois de mais de 3 anos, não tenho 100% de certeza, mas é dessa ordem de grandeza, de debate e consulta pública. Eu mesmo, através de atuação, voluntária no terceiro setor, participei de várias reuniões organizadas pela diretoria do Ministério de Minas e Energia, que cuidou desse tema, inicialmente no Poder Executivo, reuniões que a gente debatia como fazer a descarbonização acontecer. E reuniões extremamente técnicas, né? Eh, Saindo um pouco daquilo que eu já falei, qual é a melhor rota tecnológica, é a eletrificação ou não, e indo para o cerne da questão, que é quanto de emissão de gás de efeito estufa a gente vai gerar ou não. Esses debates, essas reuniões, consultaram múltiplos setores, múltiplas associações, a indústria, a academia, e geraram um documento que foi para o legislativo. O legislativo também trabalhou exaustivamente, e em cima desse trabalho gerou um documento que o relator apresentou, aprovado na Câmara dos Deputados, aprovado no Senado, voltou para o Poder Executivo, e em outubro de 2024 foi definido como a Lei do Combustível do Futuro.
Essa lei se apoia numa outra coisa de alto valor brasileira, que é a regulamentação, para a qualidade do biodiesel, que é um trabalho da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, que tem uma norma específica, então o biodiesel brasileiro é de altíssima qualidade. Isso dá lastro para você poder ir aumentando 1% na mistura. Quando isso começou, o Brasil já teve B5, B7, B10, agora tem B15, esse ano está se debatendo o B16, e já tem todo um portfólio de testes agendado para chegar a B20, com relatório no início do ano que vem. Então, o combustível do futuro apregou o aumento da mistura até B20 em 2030, e aí vem um aspecto macroeconômico que vai muito além do aspecto ambiental. Eh, Hoje o Brasil tem uma produção de petróleo bruto, mas ele não tem refinaria suficiente para transformar tudo isso em óleo diesel utilizável. Então, da ordem de 20 a 25% do petróleo bruto, que precisa ser refinado, ele é importado. A gente importa óleo, diesel, refinado para os nossos veículos. É um percentual que o aumento da mistura vai cobrir, porque você colocando mais biodiesel, você pode importar menos diesel. E, num momento de situação de crise energética, de segurança energética depois do início da guerra do Irã, onde os preços do petróleo bruto e do óleo diesel subiram absurdamente em todos os setores. A gente esteve viajando pela Alemanha, na Hannover, na feira de Hannover, vários voos cancelados porque o preço do querosene estava tão alto, eles estavam restringindo, ainda estão, voos domésticos de curta distância para deixar o budget do dinheiro para comprar querosene para voo internacional, né. Então assim, agora sob pressão da situação econômica, mais ainda o combustível renovável brasileiro, regional, produzido com insumos nacionais, pode fazer com que o Brasil se destaque ainda mais nessa pauta. Camilo, é incrível, né? Eu acho que você trouxe um ponto de reflexão muito positivo e a gente começa a ver que todos os vetores eles apontam para o mesmo sentido, para a mesma direção, que é o próprio crescimento e aumento do biodiesel dentro dessa mistura e quais são os grandes efeitos que eles trazem, não só para a economia local, mas de um aspecto mais regional dentro do nosso país. Essa informação é super relevante, né, que o Brasil produz petróleo, mas a gente não tem capacidade de refino interno, então a gente envia o nosso produto para ser industrializado fora do país. Essa geração de valor ela vai junto com o produto e depois a gente tem que ficar aí numa disputa para comprar esses 20% do óleo diesel produzido através do mundo. Então a gente já vê que o biodiesel ele demonstra essa contribuição muito concreta, né, para a transição energética e fica muito claro, né, que depende apenas da produção em si, mas de toda uma cadeia de valor que a gente traz, né, inclusive como os parceiros, como a Ana trouxe aqui para a gente minutos atrás. Então, trazendo um pouco mais, a gente vendo essa relevância do biodiesel, vendo como ele tem um papel fundamental de ponta a ponta, minimiza um pouco essa nossa dependência e esse contexto, né? A parceria ela deixa de ser puramente transacional entre as empresas, porque a gente começa a ver um movimento colaborativo muito forte, né, entre os produtores de insumos, a cadeia de originação, os próprios transformadores em biocombustível. E como que você vê hoje, né, essa parceria, como que faz essa diferença dentro da agenda de descarbonização? As parcerias que deixam de ser mais transacionais e começam a ter um viés muito mais estratégico. Olha, eu acho que aí tem uma questão mercadológica fundamental, e eu preciso entrar um pouco na teoria e voltar um pouco no tempo. O Michael Porter, nos anos 50, definiu as 5 leis de Porter, que são totalmente competitivas, né. Então, para eu comprar bem, eu tenho que, esmagar o preço do fornecedor. E isso vai na cadeia inteira, né. Eu tenho que tomar cuidado com os meus concorrentes, porque vão pegar o meu mercado. O fato pode ser esse, e o Michael Porter pode ter, desenhado esse modelo mercadológico bastante bem. E a gente vê essa competição, na prática a gente vê isso acontecer em todas as áreas da sociedade humana. O problema é que o planeta não aguenta mais. Não adianta mais a gente achar assim que eu só vou vencer se o outro perder. Ou todos vamos vencer juntos,
ou todos vamos perder juntos. Não é um. Sim. E tem a teoria do zero sum game, né? O jogo de resultado zero. Não é nem uma questão de empate. Não é nem vamos fazer 5-5. Não, é 0-0. Nós vamos começar o jogo com todo mundo ganhando. Por mais que uma empresa, por mais que uma tecnologia seja extremamente inovadora, criativa, se você não tiver infraestrutura, se você não tiver rede, se você não tiver assistência técnica, se você não tiver todo o ecossistema funcionando junto, ela não vinga no mercado. Então, quem acha que trazer para um novo mercado, um novo produto, pode respeitar unicamente as 5 forças de Porter, não vai ver o produto vingar. Exemplo típico, veículo elétrico na Europa. O pessoal achava que ia chegar, ia investir, ia fazer a tecnologia, ia arrasar, né? Falta infraestrutura, e no fim falta o consumidor. Se o consumidor não comprar, não tem mercado. Então a única forma, a única lei que permite a gente fazer esse mercado crescer é se trabalharmos juntos, como nós estamos fazendo aqui, né? Nesse trabalho sensacional entre a BASF e a BH. Se nós não fizermos isso em parceria, empresas sólidas, robustas, com ótimos profissionais, não tem renovação. Camilo, excelente. Você me trouxe até agora um ponto de reflexão, né? E eu queria jogar essa parte agora para a Aninha dar uma explicação para a gente, né? O Camilo trouxe uma parte mais estratégica do negócio e eu vejo um ponto de conexão muito relevante e importante. Onde ficam as pessoas, Aninha, dentro desse contexto, na sustentabilidade, na geração de parcerias e na continuidade saudável da existência das empresas e desse mercado? Conta para nós aí, Aninha. Fez essa pergunta. Tava guardando ela no meu bolso Estava aqui, Aninha, aguardando antes para da gente fazer um gente e fechamento. fazer uma conexão muito com o que o Camilo falou. Como é que nós vamos trabalhar juntos? Se todos entendermos e estivermos alinhados no mesmo propósito. Descarbonização não é à toa, a gente está falando muitas vezes de questões técnicas, mas a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. A gente está aqui e a gente está liberando CO2, mas a gente precisa respirar. A gente consegue ficar alguns minutos sem respirar, fora isso, a gente morre. Então, esse combustível é essencial. E as pessoas estão, e a gente sempre fala isso, o nosso CEO, o Erasmo, as pessoas estão em primeiro lugar. E quem é que pode fazer e mudar todo esse cenário? São as pessoas. Não adianta ter melhor inovação, tecnologia, sem as pessoas estarem com esse propósito e ter uma motivação para conseguir fazer isso e ter um desenvolvimento. E como é que a gente pode fazer isso? Deixar essa pergunta para os nossos telespectadores. E eu entendo assim, Só refletir um pouco sobre isso. para a gente refletir, Faz sentido. Eu que vou é falar uma coisa. uma liderança humanizada. Só para a gente fechar, o que essa liderança humanizada traz? Uma série de coisas, mas dentre elas, talvez para a gente pensar, que vai casar muito com o que o Camilo falou, não é a gente deixou no passado, sou o melhor do mundo, sou o melhor para o mundo. E como que a gente vai fazer isso junto? Boa frase. E enquanto gestão e estratégia e liderança, a gente debate, coloca as pessoas em primeiro lugar, porque de fato, né? Mas se você pensar bem, nem a pergunta existe assim as pessoas, né? Sim. Excelente. Aí a gente já entra numa era bem filosófica mesmo. De E de existência. existência. Exatamente, exatamente. CNPJs fortes se fazem por CPFs fortes. Com certeza. Faz sentido. Estamos chegando ao fim, né, desse nosso bate-papo. E eu queria fechar isso com uma grande reflexão para nós aqui, né? Ao longo dessa conversa, a gente passou por temas importantes, relevantes, a ambição da BH, né? As múltiplas rotas de transição energética, as escolhas estratégicas que a gente faz, os gargalos que a gente tem do setor, o papel das parcerias e pessoas durante essa jornada. Camilo, diante de tudo isso, eu queria ouvir de você, né? E depois a gente vai passar um pouquinho para ter a percepção da Ana. O que o setor precisa priorizar no curto prazo para avançar com mais consistência na agenda do biodiesel e na transição energética como um todo? A percepção de que não dá para esperar. A percepção de que ou a gente faz agora ou não vai dar tempo de fazer. E é por isso que a gente entende que todo parque fabril, todo parque industrial, todo parque tecnológico, toda a infraestrutura
todos esses ativos que já estão no mercado, né? Para a gente ter essa lata de energético B8 Bivante em cima da mesa, ela foi produzida em algum lugar e foi transportada para cá, ela utilizou um parque fabril e um motor ciclo diesel. Não tem jeito, a gente tem 100 anos de história. Ninguém vai negar essa tecnologia e ter sucesso no mercado imediato. Então, de alguma forma, o recado é: seja através do biodiesel, seja através, dependendo do tipo de veículo, dos outros combustíveis renováveis, seja através do Bivante, vamos aproveitar o que a gente tem, vamos usar o que a gente tem para descarbonizar já, começar agora, de maneira estruturada, organizada, respeitando todas as possibilidades, todos os mercados, todas as tecnologias e todas as indústrias, mas vamos começar, porque enquanto a gente fica debatendo se deve começar, quando começar, como começar, o reloginho do planeta está contando. O tempo está passando. Excelente. Aninha, Trago uma nos ODS, um traga. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, que é o ODS 17, que fala de parcerias e como que a gente trabalha de uma forma estruturada com essas parcerias, trazendo o melhor para as pessoas, para os negócios e para o planeta, de uma forma equilibrada. Se a gente conseguir fazer tudo isso, e que não é simples, mas é um desafio de existência, nós vamos conseguir chegar lá e ter o melhor para todos. Excelente. Camilo, Ana, muito obrigado pela conversa, extremamente inspiradora. Obrigado por estarem conosco aqui em mais esse episódio, de trazer um pouco da experiência, da vivência de vocês, o que vocês trazem de perspectiva para o setor do biodiesel, a descarbonização, a transição energética, que possam inspirar, né, outras empresas e outras pessoas a ajudarem a transformar esse mundo em um lugar melhor, para que a gente possa habitar, que a gente possa deixar para as novas gerações. Falamos sobre o momento da B8, inspirador, né, da história de vocês, o papel do biodiesel, essa transição e principalmente como as grandes parcerias são construídas através de relações entre pessoas, né? Eu acho que é um gancho muito importante para a sobrevivência do negócio, dos mercados, para que a gente possa avançar cada vez mais, não só como o biodiesel, mas como o Brasil. Obrigado, Camilo, A por gente que ter agradece. estado Grande conosco. prazer. Aninha, obrigado por ter Obrigada. estado Obrigado. conosco aqui. Obrigado a todos vocês que acompanharam esse nosso bate-papo, esse nosso podcast, e a gente espera vocês aí num próximo episódio, porque tem mais coisas acontecendo, nós vamos trazer isso com mais intensidade em outros episódios, junto com os amigos aqui da B8. Um abraço e até a próxima.